Então, o Bootstrap ele foi criado, né, para facilitar e agilizar esse processo de estilização de páginas das nossas aplicações para a web, seja utilizando o Node.js com Express ou qualquer outra tecnologia que permita então a construção de aplicações no lado servidor. Para isso então o Bootstrap ele oferece um conjunto de padrões já prontos, né, que vão facilitar então o uso, né, e estilização dos elementos de um documento HTML, com o uso então de CSS e JavaScript embutidos. Então o programador ele não precisa ter conhecimento profundo, né, do CSS e do JavaScript para usar essas funcionalidades na construção das páginas. Bom, esse framework ele foi desenvolvido lá por engenheiros do Twitter, né? Então eles tinham um problema no momento da criação deste framework, que era a questão da despadronização do processo de construção da aplicação, né, do Twitter. Então cada programador ele construía e estilizava as páginas de uma forma. Então, visando padronizar esse processo de desenvolvimento da própria plataforma, né, os dois engenheiros eles criaram uma estrutura, né, uma estrutura comum para a construção e estilização das páginas. Tá? Então, usando o Bootstrap, nós não precisamos ter esse conhecimento muito profundo de estilização de CSS. Aliás, nós não precisamos ter conhecimento nenhum de CSS, de nenhum seletor do CSS. Né? Basta a gente usar, né, os recursos pré-definidos pelo Bootstrap na construção das nossas páginas, para a gente fazer a estilização dessas páginas. Então, para isso, o framework, né, o Bootstrap, ele traz um conjunto de componentes de interface gráficas já pronta para a gente usar nas nossas aplicações, na construção dos nossos projetos web. Bom, para a gente obter a tecnologia, nós temos que acessar então o site getbootstrap.com, né, que tem, no momento dessa versão, né, dessa aula que eu gravei, né, a aparência do site é essa que nós estamos vendo aqui, né? Então aqui nesta página de entrada do site a gente tem essa opção de clicar no botão download para a gente então fazer o download da tecnologia. Né? Clicando no botão download, então a gente cai para essa nova página, onde nós temos aqui a opção para fazer o download do arquivo que contém os recursos que a gente precisa para usar o Bootstrap na construção dos nossos projetos. Bom, quando a gente fizer o download, então na verdade a gente vai fazer o download de um arquivo, né, compactado, né, de um zip, cujo nome é Bootstrap 4.5.0 dist. Essa é a versão atual, né? Se vocês forem baixar posteriormente, provavelmente vai ter uma nova versão, mas geralmente é esse nome que nós temos aqui, né? O Bootstrap e a sua versão de distribuição. E ao descompactar esse arquivo zip, vai ser criado duas páginas, né? Duas subpastas dentro desta pasta chamada Bootstrap 4.5.0. Então é a pasta CSS e a pasta JS. A única coisa que nós precisamos copiar dessas duas pastas para que a gente possa usar o Bootstrap nas nossas aplicações, nos nossos projetos, são esses dois arquivinhos. O arquivinho bootstrap.min.css, que se encontra dentro da pasta CSS, e o arquivinho bootstrap.min.js, que se encontra dentro da pasta JS. Então aqui nós temos um arquivo com um conjunto de seletores CSS pré-definidos do Bootstrap, para a estilização dos componentes da nossa página. E aqui nós temos um conjunto de componentes que definem os comportamentos, né, das ações que o usuário vai realizar na nossa página, né, então em JavaScript. Então basta a gente adicionar somente esses dois arquivinhos no nosso projeto. E onde nós vamos adicionar no nosso projeto esses dois arquivinhos? Né? Como são recursos que a gente vai adicionar na nossa aplicação, nós adicionamos esses dois recursos dentro de uma pasta chamada public do nosso projeto, como já vimos anteriormente. Né? Então, quando nós definimos a estrutura de um projeto web com Express.js, né, nós definimos na estrutura desse projeto uma pasta chamada public. E dentro desta pasta chamada public, nós vamos criar duas subpastas. Isso para fins de organização, né? Isso não é obrigatório, mas para fins de organização fica mais interessante, né? Porque aí nós podemos definir
o que é arquivo de recurso de estilização, né, que nós colocamos tudo dentro dessa pasta CSS, de arquivos que determinam comportamentos das nossas páginas, né, que são os códigos em JavaScript, que nós vamos colocar dentro dessa pasta JS. Então nós temos aqui a estrutura do nosso projeto, né, que nós já vimos anteriormente, em aulas anteriores. Né? Então dentro da pasta public nós temos então a pasta CSS, onde nós vamos colocar esse arquivo bootstrap.min.css. E nós temos também a pasta JS, onde nós vamos colocar o arquivinho bootstrap.min.js. Basta então nós adicionarmos esses dois arquivos que nós já vamos ter disponíveis, né, os recursos do Bootstrap para a nossa aplicação. O que nós temos que fazer agora na sequência? A gente tem que fazer a configuração da nossa página que vai usar o Bootstrap. Né? Então, é algo semelhante ao que vocês já vêm fazendo, né, com o uso do CSS convencional para a estilização das páginas HTML. Né? Então a gente tem que usar lá a tag link para poder fazer a referência, né, de um arquivo de folha de estilo na nossa aplicação. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Nós vamos usar então a tag link para fazer a referência desse arquivo de CSS do Bootstrap para a gente usar nas nossas páginas. E também para que a gente possa ter comportamentos na nossa página, né, nós também temos que fazer referência ao arquivo de JavaScript do Bootstrap. Né? Isso a gente faz através de uma tag específica, que é a tag script. Então, como é que ficaria a estrutura de uma página para a gente usar o Bootstrap? Né? Então, a gente aqui na tag head, né, nós inserimos então a tag link para fazer referência a esse arquivo bootstrap.min.css, que por sua vez se encontra na pasta CSS do nosso projeto. Vejam que aqui eu não precisei fazer referência àquela pasta public. Por que disso? Porque o Express.js, ele procura dentro dessa pasta public automaticamente por arquivos de recurso estático, que é o caso aqui, né, desse nosso arquivo de estilização. Então eu só preciso indicar que dentro dessa pasta public, né, vai ter uma subpasta chamada CSS, por isso que nós temos essa barrinha /CSS, e dentro dessa pasta CSS nós vamos ter o arquivo de CSS que nós vamos usar para a estilização dos elementos da nossa página. Da mesma forma, nós temos que inserir aqui no final do corpo da nossa página, aqui do body, no final dela, depois que nós colocarmos todas as tags que compõem a estrutura dessa página, nós colocamos esses scripts que nós estamos vendo aqui. Bom, o script para referenciar, né, os recursos de código dos recursos de códigos JavaScript que vão determinar o comportamento dos elementos da nossa página, a gente faz através desta referência que nós temos aqui. Né? Ou seja, nós vamos fazer uma referência ao arquivo bootstrap.min.js que se encontra dentro da subpasta JS lá da nossa pasta public do projeto. Então, da mesma forma que o Express.js, né, vai procurar dentro de public por arquivos estáticos de estilização, ele vai fazer a mesma coisa para os arquivos de JavaScript. Ok? Então basta eu indicar a subpasta onde se encontra esse arquivo. Certo? Visto que a gente organizou aquela pasta public em duas subpastas para a gente organizar melhor lá, né, os arquivos que compõem o nosso projeto. Bom, para que a gente possa usar comportamentos JavaScript na nossa aplicação do Bootstrap, nós precisamos referenciar também duas dependências, né, duas dependências do Bootstrap. Tá? E essas dependências em JavaScript, elas têm que ser referenciadas antes da referência do bootstrap.min.js, como nós estamos vendo aqui. Então, o Bootstrap, ele utiliza, né, esses dois frameworks que nós estamos vendo aqui. Um é o jQuery, já também amplamente conhecido na comunidade de desenvolvimento de aplicações front-end para web. Né? Então, a gente precisa inserir essas duas referências antes de fazer a referência ao bootstrap.min.js. Bom, então basta a gente fazer, né, essas configurações na nossa página, fazendo a referência ao arquivo de estilização e ao arquivo de JavaScript, que a gente já tenha disponível para nós aqui, né, as funcionalidades do Bootstrap. Então a gente já pode agora começar a criar a nossa página para estilização usando, né, o framework do Bootstrap.
certo? Então, nós vamos ver agora na sequência como é que a gente faz a construção de uma página, né, usando alguns elementos básicos ali do Bootstrap.